Olá! Você já parou para pensar em como a história de um país inteiro pode às vezes caber na vida de uma só pessoa? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na história de Dom Pedro I, o homem cuja vida se tornou a própria certidão de nascimento do Brasil. E para começar, respira fundo. O nome dele era Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, João Carlos, Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim José Gonzaga, Pascoal Cipriano, Serafim, de Bragança e Bourbon. Ufa, um nome gigante, digno de um príncipe da realeza portuguesa. Mas calma, a história o conheceria por um nome bem mais simples e poderoso, Dom Pedro I. E a jornada que ele protagonizou? Essa mudaria o mapa da América do Sul para sempre. A história do nosso protagonista começa lá em Portugal, claro, no meio do luxo da realeza. Só que uma ameaça gigantesca que estava varrendo a Europa forçaria uma mudança de rota que literalmente o jogaria do outro lado do oceano, selando não só o destino dele, mas o de uma futura nação. Olha só, ele nasceu em 1798, no Palácio de Queluz. Como herdeira do trono, a vida dele parecia toda planejada, né? Destinado a governar Portugal e seu império. Mas a Europa estava um caos por causa das guerras napoleônicas, e essa vidinha tranquila estava com os dias contados. Ele tinha só 9 anos de idade. Imagina só, com 9 anos, ver o seu mundo virar de cabeça para baixo. Foi exatamente o que aconteceu quando as tropas do Napoleão Bonaparte invadiram Portugal, forçando a família real a tomar uma decisão que ninguém nunca tinha tomado antes. Em 1808, numa fuga que parecia coisa de filme, não só a família real, mas a corte portuguesa inteira, milhares de pessoas, embarcou em navios e cruzou o Atlântico. Eles estavam transferindo a sede do império para sua maior colônia, o Brasil. Essa viagem não só salvou a coroa, como acabou plantando a sementinha de um novo império. E foi nessa nova terra, tão diferente da Europa, que aquele jovem príncipe português começou a se encontrar. Se Portugal era o berço de nascimento, o Brasil se tornaria sua grande paixão, o lugar que ele realmente chamaria de lar. Pedro simplesmente se apaixonou pelo Brasil. Pelo clima, pela natureza exuberante e principalmente pelo povo. Sabe, diferente daquela rigidez da corte europeia, aqui no Rio de Janeiro ele era mais livre. Cavalgava pelas ruas, conversava com todo mundo. Ele criou uma conexão real, de verdade, com essa terra. Aí o tempo passa e em 1821, a política lá em Portugal obriga o pai dele, o rei Dom João VI, a voltar para a Europa. Mas ele não vai sozinho. Ele deixa o filho Pedro aqui no Brasil com uma responsabilidade enorme: governar como príncipe regente. Ou seja, ele virou o chefão do Brasil, tomando as decisões em nome do rei. E foi aí que o cabo de guerra começou. De um lado, o parlamento em Lisboa querendo que o Brasil voltasse a ser só uma colônia, perdendo toda a importância que tinha ganhado. Do outro, a elite brasileira que já tinha provado o gostinho da autonomia e não queria abrir mão disso. E o Pedro? Bom, ele estava bem no meio dessa disputa. A pressão dos dois lados foi ficando cada vez mais forte, insustentável. Pedro se viu num beco sem saída e teve que tomar uma decisão que não mudaria só a vida dele, mas o destino de um continente inteiro. A ordem de Portugal foi direta e reta. Pedro, volte para Lisboa imediatamente. Era uma jogada clara para tirar o poder do Brasil e colocar a colônia no seu lugar. O futuro de milhões de pessoas estava literalmente nas mãos dele. E então, em 9 de janeiro de 1822, pressionado por uma abaixo-assinada com milhares de assinaturas do povo brasileiro pedindo para ele ficar, Pedro foi até a sacada e deu sua resposta, desafiando Portugal. As palavras dele ecoaram: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico." Esse dia ficou conhecido como o Dia do Fico. Foi o ponto de não retorno. Mas é claro que Portugal não aceitou. Meses depois, em 7 de setembro de 1822, chegaram novas cartas de Lisboa, basicamente anulando os poderes de Pedro. Foi a gota d'água. Ali mesmo, às margens do riacho Ipiranga, ele ergueu a espada e soltou o grito que selou o destino do país: independência ou morte. O Brasil, naquele momento, nascia como uma nação livre. Com a independência declarada, uma nova nação tinha acabado de nascer. E como todo recém-nascido, ela precisava de um líder para guiar seus primeiros passos e consolidar essa liberdade conquistada a duras penas. Ele não era mais um príncipe português governando uma colônia. Agora, Pedro era aclamado o primeiro imperador do Brasil.
ele se tornava Dom Pedro I. Foi uma honra gigantesca, com certeza, mas também era o começo de um desafio monumental. Porque declarar a independência é uma coisa, agora construir um país do zero é outra bem diferente. O trabalho só estava começando. Era preciso criar um governo, leis. O primeiro grande passo foi a primeira Constituição do Brasil, em 1824. E o segundo, talvez o mais difícil, foi manter um território gigante como o nosso unido, enfrentando rebeliões e guerras para garantir que o Brasil não se despedaçasse. A jornada de Pedro, no entanto, sempre foi uma história de dois mundos, né? E o tempo dele como imperador do Brasil chegaria a um fim um tanto surpreendente, que o puxaria de volta para os conflitos da Europa. Depois de um reinado cheio de crises políticas e econômicas, a popularidade dele despencou. A situação ficou insustentável. E para evitar uma guerra civil e manter a unidade do Brasil, Pedro tomou outra decisão radical. Em 1831, ele abdicou do trono, deixando o Império Brasileiro nas mãos do seu filho de apenas 5 aninhos, o futuro Dom Pedro II. E o que ele foi fazer? Voltou para a Europa para descansar? Que nada! Lá em Portugal, ele era conhecido como Dom Pedro IV, e ele foi lutar uma guerra civil para garantir que o trono português ficasse com a sua filha, Maria da Glória. Pensa só, ele foi o imperador do Novo Mundo e depois virou um rei-soldado no Velho Mundo. Depois de vencer a guerra em Portugal, a saúde dele, que já não era boa, piorou muito rápido. E aí vem uma daquelas ironias incríveis do destino. A vida dele terminou exatamente onde começou, no mesmo quarto do Palácio de Queluz, em que ele nasceu. Aos 35 anos, a jornada intensa e cheia de reviravoltas do Imperador de Dois Mundos chegava ao fim. A trajetória de Dom Pedro I é impressionante. Ela nos mostra como as escolhas de um único homem, suas paixões, seus medos e seus conflitos podem se misturar de um jeito que é impossível separar da criação de um país inteiro. Uma vida que foi, no fim das contas, a própria certidão de nascimento do Brasil.